tudo bom? Como é que você está? Hoje eu queria apresentar para você aqui uma ferramenta bastante poderosa na hora da gente fazer o planejamento de uma propriedade. Vamos comigo aqui nesse Excel, que você vai entender. Então, esse aqui é o mapa de oportunidade da Recringorda. É assim que eu chamo ele. Aqui a gente vai colocar alguns parâmetros e vai ver quanto que a fazenda tem de potencial para entregar no final do ano. Então, a efeito de conta aqui, vamos colocar que um rebanho de 1.000 cabeças. O peso da reposição, né, quando a gente compra, vamos colocar aqui 210 quilos. Se na tua fazenda você compra animal mais leve ou mais pesado, não tem problema. Você vai fazer a conta com o número que representa a sua realidade. Tá? O peso de abate, vamos colocar aqui 550 quilos, né? Porque como vai ser esse exemplo aqui, é um sistema de recria, engorda a pasto, onde você vai ter só uma suplementação lá no final para poder, né, vender os animais. Então, 550 quilos é um bom número. Outra coisa é o preço da reposição. Então, vamos colocar aqui 14,50 como exemplo. E o preço da arroba de R$ 350. Aqui ele já calculou o valor médio do rebanho. Como é que ele fez essa conta? É a diferença dos 550 para os 210, né? A diferença do peso de saída para o peso de entrada. Divide por 2, essa diferença, e soma o peso de entrada. E aí a gente vai multiplicar, vai dividir por 30, né? Para ver quantas arrobas tem esse animal. E vai multiplicar pelo valor da arroba que a gente colocou, os 350, mais um ágio. Quanto que a gente vai colocar de ágio para essa categoria? Aqui, para efeito de conta, eu coloquei 10%. Se você tem o peso certinho dos seus animais e o valor certinho, melhor ainda. Você coloca aqui já o valor correto. Então, um rebanho com valor médio de R$ 4.876, com 1.000 cabeças, né, que é o rebanho, a gente vai ter que o valor estimado do rebanho é de R$ 4.876.000. E com isso, ele tem o potencial de te entregar uma margem de um lucro, né, de 975 mil. Da onde que veio esse número? Na metodologia da Integra, eles fazem há muitos anos, tem um benchmark, eles comparam as fazendas, né, todas as fazendas mais eficientes com as menos, para entender o perfil dessas fazendas que tiveram mais resultados a cada ano. E eles perceberam uma constância, que as fazendas que mais ganham dinheiro, elas conseguem fazer 20% do que vale o rebanho, ou 4% do que vale a terra. Então, se a gente tem que o rebanho está avaliado em 4.876.000, 20% desse valor é os 975 mil reais. Isso é o que ela tem que te entregar de lucro no ano. Tá certo? Bom até aqui? Olha, não se preocupa agora em fazer a conta não, para a gente não perder o raciocínio. Pega esse vídeo, encaminha lá para o seu grupo do WhatsApp com você mesmo, manda para alguém, deixa salvo em algum lugar, para depois você assistir de novo, pausando, acompanhando, né? Uma vez que você entendeu o raciocínio, fica mais fácil para você fazendo as contas aí com os seus números, tá bom? Então, vamos seguir. Então, aí já definiu o quanto de lucro essa fazenda tem que dar. Perfeito. Agora, quanto tem que faturar para sobrar esse dinheiro? Esse é outro ponto importante aqui. Nesses mesmos estudos da Integra, dos benchmarking, é visto que fazendas de recria e engorda, elas têm um potencial de entregar como margem sobre o faturamento de 20 a 25%. Quando que é mais perto de 20? Em sistemas mais intensificados, que gastam mais. Porque você gasta mais para produzir, mas também você produz mais. E mais perto de 25%, aquelas fazendas com mais terminação a pasto, menos intensificada. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai colocar 25% da margem sobre o faturamento. Isso vai corresponder a um faturamento anual de 3.900.000 reais. Então, eu preciso faturar 3.900.000 para sobrar 975 mil. Então, tá muito facinho até aqui, certo? Agora, a pergunta é: quantos animais eu preciso vender por ano para ter esse faturamento? Também é muito simples. A gente primeiro tem que definir qual é o rendimento de carcaça. Para o nosso exemplo aqui, vou colocar 53%. Mas se você acha que a sua terminação a passo, o rendimento é 52%, ou se é mais intensificado e é um rendimento de 55%, 56%, sem problema. Você vai colocar aqui e vai achar o valor, né, médio do animal abatido. Então, no caso aqui, R$ 6.800. Então, se eu pego todo o faturamento e divido pelo preço de uma cabeça, a gente vai ter que precisa vender por ano 574 animais. Certo até aqui? Ok. Então, agora o próximo passo é a gente saber quantos animais precisam repor, quantos animais vai comprar. Né? Então,
Se a gente sabe que o preço do animal é de R$ 3.445, que vem da onde? 210 quilos vezes 14,50 o quilo. Então a gente tem que a cabeça ela vai valer R$ 3.045. Multiplicando pelos 574, a gente vai ter que o rebanho vai, né, o rebanho de reposição, ele vai custar R$ 1.746.000. Então agora ficou fácil. A gente tem o nosso faturamento, a gente tem o nosso lucro, a gente tem o quanto precisa gastar com a reposição, e aí ficou fácil para a gente saber o desembolso máximo, né? Porque o lucro, o resultado, ele tem que ser defendido. É a primeira coisa que você vai subtrair. Né? Então, 3.900.000 menos 975.000, menos a reposição de 1.700.000, vai te sobrar R$ 1.179 para gastar. Aqui não precisa se preocupar em economizar. É gastar tudo. Gastar de forma consciente, aonde precisa, na proporção correta, mas gastar tudo. Tá? E aí a gente chega, é possível chegar num indicador, que é esse DCM, que é o desembolso cabeça mês, que é a gente pegar todo esse desembolso, dividir pelos 12 meses e dividir pelo rebanho médio. Então a gente vai ter um desembolso cabeça mês de R$ 98,29. É muito importante esse indicador porque a gente consegue comparar as fazendas. Se as fazendas estão gastando muito ou estão gastando pouco por cabeça, né? Então, esse sistema que a gente desenhou aqui vai ter um giro de estoque de 57,4%. Né? O que é esse giro de estoque? São quantos animais vão ser abatidos naquele ano com o rebanho que iniciou o ano. Então a gente não tinha um rebanho de 1.000 cabeças e ia bater lá 574 cabeças. Então fica esses 574 corresponde a 57,4% do que dos animais que iniciaram o ano, né, do rebanho médio. E também esse sistema vai gerar um tempo de fazenda de 20,9 meses, praticamente 21 meses. Né? Então você compra o animal hoje, 21 meses depois você está vendendo, ele está saindo da fazenda e vai proporcionar um GMD, né, que é o ganho médio diário, de 535 gramas dia. Tá? Então não é nenhum GMD exorbitante, num sistema pasto é bem impossível da gente conseguir. E também é possível chegar num outro indicador que eu gosto bastante, que é o desembolso por 100 gramas de ganho. Porque esse desembolso aqui, né, esse indicador, faz seja possível a gente comparar fazendas mais intensificadas com menos intensificadas. Porque você concorda que fazendas mais intensificadas, elas gastam mais, né, com mais ração, mais insumos, e ela gasta mais por cabeça. Mas elas ganham mais também. Então esse GMD vai sair aí de 535 gramas para 700, 800 gramas. Então, não é muito justo a gente comparar quanto que gasta ao desembolso cabeça mês, porque ele vai gastar mais. Mas aí, quando a gente traz para cada 100 gramas de ganho, aí a gente consegue colocar os dois na mesma prateleira para poder comparar, tá bom? E agora a gente tem que definir qual é a área dessa fazenda, né? Porque às vezes o que acontece? Você está tendo um bom resultado pelo que vale o rebanho, mas quando você coloca a porcentagem desse resultado em cima do que vale a terra, o valor está muito baixo. Né? Então a terra não está gerando o que ela poderia fazer. Por quê? Isso acontece quando a lotação ela está mais baixa. Né? Então a fazenda está pedindo boi, que a gente fala. Então, como é que a gente sabe a área que ela deveria ocupar? Né? Então a gente vai pegar aquele resultado, que é 20% do que vale o rebanho, né? De 975.000, e ele tem que ser 4% do que vale a terra. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vê que essa fazenda ela tem que custar 24.383.000 reais, né? Que ela custando esses valores, esses 24.383.000, 4% dela vai ser os 975.000 reais. Tá? Então, aqui ficou mais fácil agora, a gente já tem uma direção, então a gente sabe o valor total da fazenda. Agora, quanto vale o hectare aí na sua região? Aqui para minha conta eu vou colocar 25.000 reais. Se só for 20, for 30, não importa. Você vai colocar aqui o valor da área, tá? Então a gente vai ter que essa fazenda ela vai ter 975 hectares, considerando aqui 50% área produtiva, né, área disponível para pastagem, 488 hectares. Se você tem aí certinho o tamanho da área, ou área de pastagem, melhor ainda, tá? Aqui eu coloquei um exemplo. E aí a gente vai chegar nesses 488 hectares produtivos. Agora a gente precisa saber
se a quantidade de cabeça, aquelas 1.000 cabeças, está bem equilibrado ou não nesses 488 hectares. Mas para isso, se eu falar que é 1.000 cabeças nessa área, não é um número muito fácil para a gente poder comparar. Porque quando a gente fala 1.000 cabeças é do quê? É de boi gordo, é de boi magro, é de bezerro, é de vaca. Então, a gente precisa trazer tudo para a mesma unidade, que a gente chama de UA, que é a unidade animal, que é um animal de 450 quilos. Então a gente vai converter, a gente vai pegar o peso médio desse rebanho. Então, na conta aqui que a gente fez, deu 380 quilos. De novo, se você tiver o peso médio, melhor ainda, tá? Então, 380 quilos. Ele representa quantas UAs? Então, se eu pegar esse valor e dividir pelos 450, vai chegar em 0,84 UAs. Então, uma cabeça representa 0,84 UAs. As 1.000 cabeças vão representar 844 UAs. Agora ficou muito fácil para a gente terminar. É pegar os 844, dividir pela área produtiva, pelos 488, a gente vai ter uma lotação de 1,73 UAs. Essa lotação, ela é uma lotação compatível com o nosso sistema, ela não é nada é, exorbitante, né? A gente consegue essa lotação. Sistemas mais intensificados conseguem aí mais de 2,8, 3 UAs, né? Então isso daí ele é uma lotação factível. Não fácil, mas factível. Aqui precisa ter um bom manejo de pasto, boa colheita de pasto, divisão. A gente precisa ter uma suplementação adequada para cada categoria. Então a gente consegue elevar para essa lotação. Uma vez que a gente tem esse rebanho com essa lotação, a gente vai ter um equilíbrio do potencial de rendimento da fazenda, que é o que a gente busca, né? Então a gente consegue ver dessa forma. E para que isso é importante? Porque quando a gente faz planejamento, o fundamental é saber para onde que eu estou indo. Essa é a primeira resposta que um planejamento tem que dar, que é justamente o que a gente olhou aqui. Então, é uma fazenda que entrega 20% do que vale o rebanho, 4% do que vale a terra, que nesse caso, uma fazenda com 535 gramas de GMD, com a lotação de mais de 1,7. Então, é aí que tem que ir. Então, tudo que eu for fazer na fazenda, a gente tem que perguntar: isso que eu vou fazer, esse investimento que eu vou fazer, está indo de acordo para onde eu quero chegar? Se sim, a gente faz. Se não, não é hora de fazer, né? Porque quando a gente identifica onde eu estou, para onde eu quero ir, por exemplo, hoje minha lotação é de 1,1 UAs. O meu GMD até que está próximo, mas minha lotação é de 1,1. Então eu preciso desenhar todo o caminho que a gente vai fazer para poder chegar em 1,7 UAs, né? Então, se vai demorar 1 ano, 3, 5, 10 anos, não importa. O que importa é a gente ter o rumo, saber para onde que a gente está indo. Isso é fundamental, porque nesses mais de 15 anos que eu trabalho ajudando fazendas, a gente vê que esse é o principal desafio, é a gente entender para onde que a fazenda vai e poder canalizar a energia para que o projeto siga no trilho, né? Ele não desvie, a gente não faça alguma coisa que perca um ano nessa evolução, tá? Então agora me conta aí, o que que você achou? Você fez as suas contas? Você está muito distante do seu ponto A, do seu ponto de origem, está muito distante do potencial? Está próximo? Comenta aqui, vamos discutir. E se você comentar aqui embaixo planilha, eu mando para você essa planilha sem problema nenhum, com o maior prazer. Tá bom? Então curte esse vídeo, segue essa página, né, esse canal, segue também lá no Instagram, Fábio Rezende, underline zootecnista. Lá tem mais materiais também, mais curtos, né, que eu coloco lá, que eu publico. Aqui nesse canal tem o Agrocast, o Resende Agrocast, onde eu recebo convidados para falar, né, para um bate-papo bem interessante, né, sobre o agro. Tem também aqui a playlist do Na Fazenda, que é onde eu vou na fazenda e a gente apresenta alguma técnica que está fazendo. Tem também o Desmistificando o Agro nas escolas, né, que eu estou fazendo com a minha filha. Então, tem bastante conteúdo aí no canal para atender vocês aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais.